sejam muito bem-vindos. Estou aqui de volta para a gente bater um papinho multidimensional, galáctico, para a gente falar um pouco de hoje de energias um pouco mais espirituais, mas aqui a gente vai abordar muitos temas também de astrologia, né, de cartomância, muita coisa de metafísica, crenças limitantes, tem de tudo um pouquinho, porque eu trabalho sob o viés espiritual e emocional, com astrologia, cartomância também com tarô de mulambo, então fiquem à vontade, porque tem muito assunto legal pra gente bater esse papo aqui ainda ao longo do próximo ano também, que a gente vai entrar já já. Também vou trazer alguns temas sobre 2026, sobre as energias dos regentes de 2026, então fica aqui, acompanha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta para me ajudar a entregar também para mais pessoas, ajuda muito a expandir o trabalho. E se você não me segue nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição também, que me ajuda muito no engajamento, gente. E hoje eu tirei o dia, né, na verdade esse vídeo, para que a gente fale um pouco sobre os ataques espirituais e como eles influenciam no nosso campo. Isso é um assunto muito importante, porque cada vez mais a gente sabe que as pessoas estão passando por interferências espirituais, né, todos os dias, principalmente dentro da transição planetária. Primeiro, é muito comum pessoas que baixam o campo, baixam a frequência ou vivem em energias realmente um pouco mais densas de pensamento e sentimentos. Já é muito comum essas pessoas passarem por ataques energéticos. Mas como se não bastasse isso, as pessoas que estão evoluindo, que estão expandindo a consciência, que estão aí cada vez mais buscando acessar a sua melhor versão, o seu novo humano, né, atualizar o seu DNA, expandindo a consciência, estudando, se aprimorando, fazendo terapias, fazendo as limpezas. Então, quanto mais as pessoas se expandem e acessam novas informações estelares, acaba que mais essas pessoas também ficam vulneráveis ao outro lado, a egrégoras que estão contrárias à egrégora da luz, porque essas pessoas, esses seres, na verdade, eles não querem que as pessoas encarnadas na Terra, que antes estavam inconscientes, se tornem seres conscientes e relembrem quem essas pessoas eram. É o maior medo do outro lado é que a gente relembre quem somos fora, né, da Matrix, fora dessa encarnação, que é só mais uma vida, é só mais um personagem que escolhemos viver, experienciar. Então, agora nessa encarnação, nessa nossa última encarnação aqui, né, diante das outras que vivemos, estamos realmente expandindo muito, porque estamos no meio, no auge da transição planetária. Então a gente realmente está acessando muita informação, está acessando muita cura. A gente tem cada vez mais ferramentas que nos auxiliam a acessar os nossos registros acásticos, a acessar a nossa família de alma, né? E curar, lapidar também as nossas sombras, as nossas cicatrizes que trazemos de vidas passadas, os padrões repetitivos, tudo aquilo que nos deixava aprisionado na Matrix. Então, quanto mais a gente acessa e nos libera disso, mais a gente expande, mais a gente dá um salto quântico e mais a gente vai acessando a nossa missão de alma, os nossos poderes estelares, e é isso que assusta o outro lado. E é por isso que acaba também tendo esses ataques. Então, é importante que a gente saiba diferenciar e perceber, principalmente, quando estamos passando por um ataque, tá? Porque às vezes a linha é muito tênue, às vezes pode começar com um cansaço, pode começar com uma apatia, uma fadiga física, né? Quando está um nível um pouco mais acentuado, a gente pode perceber uns pensamentos, uns sentimentos de baixa vibração, mas até isso, às vezes, é difícil de você perceber que não são seus pensamentos e sentimentos, e sim de seres, né, que estão ali no seu entorno como obsediadores, e muitas vezes também são sentimentos e pensamentos enviados através de implantes e chips que esses seres podem ter colocado em você encarnado, que está despertando. Isso é muito comum, né? Eu trabalho com a terapia quântica estelar, que é uma terapia muito profunda, quem é meu cliente aqui já sabe, onde a gente identifica esses chips, identifica se você tem espíritos obsediadores ou obsessores kármicos, se você tem maldição, magia,
maldição familiar, tá? Magia, demanda, contratos com esses seres. A gente identifica muita coisa dentro da terapia quântica e a gente faz uma libertação de cada coisa dessa ao longo das sessões. É um tratamento, tá? É a terapia mais profunda que eu trabalho com outras terapias também, mas essa é a terapia mais profunda que está muito voltada a esse tema que eu estou falando hoje no vídeo. Por isso que eu estou dando como exemplo. Então, assim, esses chips, gente, são reais. Isso acontece todos os dias. Se você baixa um pouco a frequência, baixa um pouco a sua vibração, ou se realmente você acessa uma informação nova, importante da sua origem estelar ou da sua família de alma, uma informação realmente que te leva a outro nível, você fica suscetível. Então, por isso que é muito importante, que eu enfatizo muito com os meus clientes sobre a proteção espiritual, proteção energética. O quanto é importante a gente aprender a se blindar, aprender a se proteger. Isso é o mais importante de tudo. Fazer um bom ancoramento antes de dormir também é algo que eu ensino muito, tá? Então, e a gente diferenciar, a gente ter essa percepção desses sentimentos, pensamentos de baixa vibração, quando são nossos, quando não são nossos, sabe? Tem algum motivo para realmente a sua vibração estar baixa, para você estar pensando isso, ou para você sentir essa irritação, essa raiva, ou será que isso está vindo do nada e sem nenhum motivo e você não está nem questionando o porquê que aquilo está acontecendo, sabe? Então tudo isso são coisas que a gente precisa avaliar. Na questão dos sonhos e do sono também é algo muito importante, são sinais muito claros que geralmente quem é mais sensível mediunicamente percebe com um pouco mais de destreza. Quando você tem pesadelos frequentes, né, todas as noites ou quase todas as noites, ou você acorda muito, seu sono é muito agitado, é muito conturbado. Às vezes você vai sentir só com essa questão do sono conturbado ou agitado, às vezes você vai ter pesadelos mesmo, que é quando a pessoa tem um pouco mais de sensibilidade mediúnica, que aí lembra dos sonhos lúcidos, que nada mais são do que projeções astrais, certo? Então, nessas projeções astrais, quando a gente está passando por um ataque espiritual, a gente sofre perseguições no astral. Então você pode se deparar no sonho sempre correndo, fugindo de alguém, de algum ser que você nem sabe o que é ou quem é, e cansado, fugindo, sendo atacado. Isso é muito comum. Eu passei desses sonhos a minha vida inteira até eu começar a trabalhar com isso, né, e a lembrar quem eu sou e aprender a me proteger. Hoje em dia não passo mais, mas era muito comum para mim, é muito comum para os meus clientes, né, quando chegam para mim, vêm relatando esses sonhos. Então, isso é a parte, é o sinal mais claro que você está passando por um ataque espiritual, tá bom? Coisas começam a acontecer também estranhas dentro de casa, ou muitos fatores começam a acontecer com frequência, coisas estranhas. Então, gente, liguem os sinais, liguem as pecinhas, juntem as pecinhas do quebra-cabeça, mas muitas vezes não vai acontecer nada estratosférico. Muitas vezes você vai ter só um pesadelo, ou as noites mal dormidas, ou só os pensamentos. Então percebam essas coisas, tá? Procurem ajuda, procurem fazer uma limpeza energética, entendam o que está acontecendo com vocês, porque você pode estar passando por um ataque espiritual ou você pode ter passado por um ataque espiritual onde nesse ataque implantaram um chip ou fizeram alguma abdução com você, alguma interferência, alguma alteração no seu campo, que isso está interferindo no seu corpo físico, na sua mente também, ao longo né, dos dias seguintes. Então é importante a gente entender, porque se alguém implantou algo em você ou fez algum clone da sua consciência, isso existe, tá, gente? Isso a gente trabalha dentro da terapia quântica também. Clones, abduções, chips, tudo a gente vê, a gente verifica, a gente faz esse resgate. Então, isso é muito comum, eu já passei por isso várias vezes, eu tenho vários clientes onde a gente acessa isso, entende, faz o resgate, né, dos corpos sutis abduzidos ou chip. E uma das formas muito importantes de você identificar, principalmente uma implantação de um chip ou de abdução, se chama paralisia do sono. Eu não sei se você já teve algo nesse nível, eu vou descrever para vocês que vocês possam identificar. Paralisia do sono é muito comum em ataque espiritual, é quando a gente está tendo um pesadelo e a gente
tenha consciência de que a gente está passando por alguma coisa, a gente quer acordar e a gente não consegue, o corpo fica todo travado, a gente quer sair do sonho e a gente não consegue sair, não consegue se mexer, nem dentro do sonho nem no corpo, pra gente sair daquilo, a gente vai acordar, a gente tá consciente querendo acordar e o corpo não responde, a gente também não consegue falar, nem gritar, nem nada, você fica totalmente paralisado. Isso é um dos piores ataques espirituais. E ali, geralmente na paralisia do sono é onde esses seres, eles implantam chips negativados e também fazem abduções, tá? Ou outros tipos de coisa, né, gente? Tem muita coisa, é um universo muito vasto que não dá para explicar tudo aqui em um vídeo só, mas resumindo bastante para vocês, é mais ou menos por aí que acontece, tá? Eu sei que para muita gente que vai chegar aqui novo, que nunca entendeu nada, nunca acessou esse tema, pode ser loucura, mas, gente, o mundo espiritual existe. Eu costumo falar para quem é mais leigo no assunto, o mundo espiritual existe, tá? A guerra espiritual existe, ela acontece por mais que você com os olhos nus não veja. É uma guerra invisível que a gente passa, o mundo sempre passou, mas principalmente agora na transição planetária é onde a gente mais está passando por isso, é onde a gente mais precisa se proteger. Então, existe. Não é porque você não vê, não é porque você não tem conhecimento que aquilo não existe. Então, busque o conhecimento, tenha mais entendimento do mundo espiritual, não só para que você entenda do que eu estou falando, mas para que você também se proteja, porque não é só porque você não acredita ou porque você nunca teve nenhuma experiência que você está livre disso. Todos nós estamos suscetíveis a passar por isso, e quanto menos consciência, menos conhecimento você tiver, mais suscetível você tá de passar alguma coisa e não perceber e ficar pro resto da vida com aquilo ali, tá? Então tô trazendo isso de uma forma muito clara e chamando bem atenção até para quem pode parar aqui nesse vídeo por acaso, que não tem nenhum conhecimento disso. E, gente, é muito real, essa guerra existe, a gente precisa se proteger, a gente precisa se blindar, a gente precisa ter conhecimento mesmo, buscar mais conhecimento, buscar terapias, né? Então, assim, a gente está tendo muita ferramenta, cada dia que passa temos mais ferramentas terapêuticas para acessar a nossa consciência, para expandir a nossa consciência, para limpar a nossa energia, o nosso campo. Então, aproveitem essas ferramentas e estudem bastante também, façam sempre limpezas em casa, mantenham a vibração alta, porque a gente está precisando disso, a gente está precisando que principalmente as sementes estelares, que são as pessoas mais conscientes aqui no planeta, se blindem e se protejam, porque nós somos a força e a sustentação desse planeta. Somos nós que vamos conseguir abrir mata fechada para que outras pessoas cheguem, outras pessoas despertem. Então a gente também precisa se cuidar muito para que a gente não caia nesse tipo de ataque, porque isso pode desviar completamente o nosso caminho, certo? Então, muitas vezes você está despertando, expandindo, expandindo. Se você baixa um pouquinho a vibração, esses seres eles estão na espreita, esperando essa queda essa queda da tua vibração, para que eles consigam te desviar um pouquinho e fazer você voltar para dentro da Matrix, né? Muitas vezes colocando holografias, que são aquelas formas ilusórias de enxergar a vida. As holografias, elas distorcem a realidade dentro da nossa mente. Elas fazem a gente ver o mundo como se tivesse um véu de ilusão na nossa frente, e realmente a gente fica com a fica uma névoa, a gente começa a ficar um pouco perdido, a gente não entende muitas coisas, isso cria crenças limitantes também. E tudo isso também tem impacto na vida da matéria, porque bloqueia as áreas das nossas vidas. Se a gente tem holografia, se a gente não está com clareza, se a gente tem formas ilusórias de ver e enxergar a vida, a gente fica preso na matrix de controle, a gente não consegue também ter um caminho mais livre, né, com consciência para agir de forma que tem que agir em todas as áreas da nossa vida. Então, se bloqueia não só espiritualmente, mas também aqui na nossa vida cotidiana. Então, é isso, meus amores, que eu queria trazer para vocês. Mandem aqui, botem para mim nos comentários se você já passou por algum tipo de ataque espiritual desse, se você já teve alguma percepção, algum ataque, uma paralisia do sono, ou se você teve perseguição, ou se você nunca entendeu, nunca escutou sobre isso. Deixa um comentário aqui para mim que eu vou adorar saber, tá bom? No mais, a gente vai falar um pouquinho
sobre essas raças, essas egrégoras e esses seres que colocam esses chips e que fazem esse tipo de coisa com a gente, né? Que são seres contrários à luz. Eu vou falar em outro vídeo um pouco mais sobre essas egrégoras para vocês entenderem quem são eles, né? Eu tenho um curso só sobre isso que eu dei lá em 2021, mas ele está um pouquinho desatualizado. Eu vou fazer um curso novo agora no ano que vem para isso. E é isso, meus amores. E se vocês estiverem precisando de limpeza espiritual, eu tô com sessões abertas agora no final do ano, que eu abro todo ano sessões de limpeza espiritual, abertura de caminhos e alinhamento para o ano que vai vir. Dezembro eu sempre abro essas sessões extras de fim de ano, então as sessões estão abertas, tem poucas vagas ainda, porque já estamos no meio de dezembro. Mas se você quiser agendar, tá? Acesse o link aqui embaixo que tem o meu contato para agendamento. A gente faz uma sessão de limpeza na casa, limpeza no seu campo energético, a abertura de caminhos, o alinhamento, é tudo em projeção astral com a equipe, dentro do trabalho da terapia quântica, tá bom? Então é isso. No mais, gente, eu agradeço por você estar aqui em mais um vídeo. Se você não se inscreveu de novo, se inscreve aqui, por favor, deixa uma curtida, um comentário que ajuda muito o canal. Um beijo!